Terça-feira, 4 de junho de 2024. Nas pequenas reflexões de hoje temos como tema: cuidado para não amarmos as coisas de Deus, ao invés de amarmos o Deus de todas as coisas. Na igreja, temos todos os tipos de fiéis. Temos aqueles que vão uma vez perdida à missa. Poucas vezes entram nas igrejas para rezarem. Temos aqueles que são fidedignos no fim de semana, isto é, respeitam o dia do Senhor. Não perdem a missa dominical. Temos aqueles que frequentam apenas quando se tem uma missa de aniversário, ou de 7º, 30º dia, ou de ano de falecimento. E temos aqueles que estão todos os dias presentes em tudo que a igreja faz. Missas, novenas, encontros, catecismo, formações, etc. Como vemos, é um grupo muito diversificado. De todos eles, o que mais corre o risco de dar um péssimo testemunho é o frequentador assíduo das atividades eclesiais. São pessoas que muitas vezes têm um comportamento radical, isto é, por Jesus eu faço tudo. Esse comportamento é perigoso, pois muitas vezes nos tornamos cegos e não conseguimos ver o que está acontecendo ao nosso redor, porque temos em mente apenas as coisas da igreja, como se somente as atividades da comunidade é que tem realmente a presença de Cristo. Só que ele disse: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 40. Logo, não podemos restringir apenas à igreja as nossas ações direcionadas a Jesus. A parábola do bom samaritano nos ilustra muito bem sobre isso. Ela nos fala de duas figuras importantes, o sacerdote e o levita, e como eles se comportaram diante do homem necessitado. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Lucas capítulo 10, versículo 31 e 32. Ambos eram pessoas ligadas ao templo. Eram assíduas com as suas obrigações devocionais e piedosas. Mas a única preocupação era com as coisas do templo. Daí o perigo da frase: por Jesus eu faço tudo. É um fazer tudo ligado apenas à pessoa de Jesus e não estendido a todos. Com isso, corre-se o risco de ir contra suas palavras que nos disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam,
que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Quando nos comportamos assim, nos ocupando apenas das atividades do templo, corremos o risco de radicalizar o nosso agir em relação à vivência dos ensinamentos de Cristo e passar a amar as coisas de Deus, ao invés de amar o Deus de todas as coisas. E o pior é que achamos que estamos no caminho certo. Não podemos viver as normas pelas normas. Devemos sempre ter o discernimento de irmos além, porque no amor o que vale é amar. É isso que conta, e não os rosários recitados, as missas participadas, as novenas e as orações feitas. Tudo isso tem o seu valor diante de Deus quando se é feito por amor. Como nos diz Paulo, posso fazer tudo na vida de bom, mas se não tiver o amor, nada vale. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 2. Voltando à parábola do bom samaritano, vemos que Jesus nos convida a amarmos de um modo novo e nos ensina a fazer a escolha certa, isto é, nos leva a ver o que é mais importante no momento presente. O mestre da lei, tentando colocar Jesus à prova, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 10, versículo 15, ficou embaraçado com a pergunta e a proposta de Jesus. O que está escrito na lei? Lucas capítulo 10, versículo 26. Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Lucas capítulo 10, versículo 28. Vendo que não tinha saída, deu uma de bobo e perguntou quem era o seu próximo. Jesus não contou até 3 e lhe colocou. Logo, diante de 3 personagens, os quais 2 eram pessoas devotas e ligadas à religião, e um era considerado um nada, um pecador. E foi com essa figura, desconsiderada por todos, que Jesus mostrou ao mestre da lei que o importante não são as práticas da religião, mas a vida, o amor. Jesus, com esse exemplo, quis nos mostrar que nem sempre aquele que se diz e se demonstra religioso e observador das leis do Senhor é quem pratica o verdadeiro amor. Muitas vezes se vive muito mais de aparências. Os ensinamentos evangélicos não são meras normas estruturais que nos ajudam a irmos para o céu. Eles têm um quê de exigência, que é a prática. Não se pode dizer que se vive os ensinamentos evangélicos sem os praticá-los. No nosso dia a dia, o que não nos faltam são as oportunidades de vivê-los com o irmão. A não ser que sejamos como o sacerdote e o levita da parábola, que fizeram de conta que não estavam vendo nada. Assim também nós podemos fazer, ignorar as situações as quais podemos amar e nos lançarmos concretamente no outro, como o samaritano fez com a vítima do assalto.
Mas um samaritano estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastado a mais. Lucas capítulo 10, versículos 33 a 35. O samaritano não apenas acudiu o homem ferido, mas interrompeu a sua viagem e ficou com ele até o dia seguinte. Os 3 personagens da parábola tinham compromissos e somente um deles não o colocou acima do amor, porque ele entendeu que o mais importante não é o que fazemos, mas o como fazemos. Para 2 deles, o compromisso era a coisa mais importante que eles tinham na vida. Daí o perigo de amar as coisas de Deus ao invés de amar o Deus de todas as coisas. Para o terceiro, o mais importante, talvez e até inconsciente, era o irmão, portanto, Deus. E não os afazeres. Esses podem esperar e até serem transferidos. Mas uma vida em perigo não pode ficar à mercê do tempo. Que essa atitude do bom samaritano nos sirva de lição. Que aprendamos que o mais importante era amar a Deus de todas as coisas e não as coisas de Deus. E esse amor, nós podemos vivê-lo todos os dias, doando-nos concretamente aos irmãos, procurando colocar em prática o que diz a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Vivamos com vigor os ensinamentos de Cristo, que, como nos disse um dia um bispo, a vida em Cristo é muito simples. Nós é que a complicamos, pois queremos que seja segundo os nossos critérios e parâmetros, enquanto que Cristo pauta tudo no amor. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 8. Portanto, estejamos sempre atentos a fazermos a escolha certa, procurando viver por amor, com amor e sendo amor. Somente o amor que nos ilumina e nos ajuda a vivermos segundo o coração de Jesus, que acolhe a todos e não exclui ninguém. Marcos Laurentino. Caríssimos e caríssimas, chegamos ao final de mais umas pequenas reflexões que teve como tema de hoje: cuidado para não amarmos as coisas de Deus ao invés de amarmos o Deus de todas as coisas. Agradeço a todos que já se inscreveram no canal e que nos ajudem compartilhando cada vez mais essa reflexão para que chegue a mais pessoas. Peço também àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam para nos ajudar a mantermos o canal ativo e assim ter condições de publicar mais e mais reflexões. Que o nosso Pai Eterno nos dê um dia maravilhoso, pleno de paz, de amor e de muita harmonia, e que nos ajude a caminharmos na sua estrada e a fazermos a verdadeira escolha de amarmos a Ele, o Deus de todas as coisas, ao invés de amarmos as coisas de Deus.